Singer, eu sou psicóloga e vou falar para vocês sobre trauma, sobre eventos traumáticos durante a vida, como vocês podem ajudar uma pessoa, um familiar que tenha passado por essa situação, ou mesmo o que vocês podem fazer numa situação dessas de trauma durante a vida. Experiência traumática são eventos que a gente pode passar em qualquer momento da vida. A maioria das pessoas, dos adultos, vão descrever que já passaram por um evento traumático, uma experiência traumática. São situações nas quais a gente tem a nossa vida ameaçada, a nossa integridade física ameaçada. Por exemplo, assalto, acidente, sequestro, violência sexual. São situações nas quais a gente vê a possibilidade de perder a vida ou de nos machucar, e isso traz impacto, traz problemas ao longo da vida. Essas são experiências traumáticas. A pessoa que passa por uma experiência traumática tende a ficar por alguns dias abalada. Isso significa, pode ter perda de sono, insônia, pode ter pesadelos recorrentes, se sentir muito sobressaltada, alerta, com medo, pensar muito sobre o assunto, ter alguns sintomas de depressão, tristeza, às vezes raiva. Ela fica por algum tempo se sentindo com medo, se sentindo muito frágil diante do mundo. Ao longo dos dias vai sentindo uma melhora e depois de um mês, mais ou menos, elas conseguem retomar a vida normal. Embora elas possam lembrar da situação, se elas estiverem numa situação parecida, se sentirem nervosas, elas tendem a levar a vida normal. Mas aproximadamente 2 entre 10 pessoas que passam por uma situação traumática desenvolvem problemas. Esses problemas significam, ela não consegue retomar a vida normal, então ela passa a ter transtornos na vida dela, seja no trabalho, seja na vida familiar, na vida conjugal, na comunidade onde elas vivem, no lazer, né, na possibilidade dessas pessoas viverem uma vida agradável e plena. São essas pessoas que se enquadram no que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Então são as pessoas que depois de um mês elas não se recuperaram, a vida delas não voltou ao normal e elas apresentam sintomas, apresentam problemas muito parecidos com aqueles do início, logo depois que elas passaram pelo evento traumático. No primeiro mês, pessoal, quando a criança ou o adulto acabou de passar por um evento, a gente fala que ela está sofrendo de um estresse agudo. Ela acabou de passar por um problema e ela apresenta aí um quadro de estresse agudo que vai durar, né, deve durar no máximo um mês. Se passar de um mês, um psiquiatra, um psicólogo vão dar o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Antes desse um mês, o mais importante, pessoal, é o suporte social. Existe na psicologia, na medicina, muitas tentativas de entender como ajudar melhor essa pessoa que acabou de passar por isso, mas uma evidência que a gente tem muito clara é que quanto maior o suporte social, quanto maior o cuidado com essa pessoa que passou pelo evento traumático, pela situação, melhor, né? Mais ela vai recuperar a vida normalmente, melhor ela vai ficar, com menos medo, menos problemas. Então, o ideal é que sempre tenham pessoas próximas a ela, cuidando, ajudando a resolver algumas coisas da vida que talvez ela tenha dificuldade nesse momento, fazendo companhia. Se tiver uma família, um grupo grande de amigos ou de familiares, é muito interessante que essas pessoas se revezem para ficar com essa pessoa que passou por isso, de forma que ela não se sinta sozinha. Se ela for muito bem acompanhada, a chance
de ela se desenvolver bem é bem menor. Muitos hospitais, muitos locais acabam medicando essas pessoas que estão com insônia por causa do trauma. O ideal é não tomar nenhuma medicação, nem remédio para dormir, nem remédio para ansiedade, por esse período. Os estudos têm mostrado que esses remédios, eles atrapalham depois no desenvolvimento da pessoa e aumentam a chance dela desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então, no início, logo depois que a pessoa passou pela situação traumática, o mais importante é o suporte social, o cuidado, a ajuda das pessoas, mas preferencialmente sem medicação. Algumas pessoas têm muita necessidade de contar o que aconteceu com elas. Então, falar sobre o que elas passaram, sobre o que elas sentiram. Ninguém deve travar, ninguém deve bloquear essa necessidade do paciente ou do familiar, do amigo, de falar sobre o que ele passou. Ao contrário, as pessoas têm que dar acolhimento, ouvir e deixar elas falarem à vontade. Por outro lado, se a pessoa não se sentir à vontade, pronta para falar sobre o trauma, é importante que isso seja respeitado. A gente costuma recomendar que não se force, não se instigue, cutuque a pessoa a falar se ela ainda não estiver pronta. Se após um mês você que passou por um trauma, um amigo ou um familiar, perceber que não está melhorando, muita insônia, muito pesadelo, muito susto, medo, a vida não volta ao normal, é importante procurar ajuda. Essa ajuda pode ser psicológica ou psiquiátrica e de preferência os dois. A ajuda especializada pode orientar o paciente, a pessoa, a escolher quem que vai ficar perto nesses momentos difíceis, o que ela é capaz de ir retomando na vida dela e o que é melhor esperar mais um pouco, a dar um suporte na organização da vida e decidir com ela se é preferível falar sobre o que aconteceu ou se é preferível por algum tempo que ela fique um pouco mais recolhida. Então, um profissional especializado pode avaliar caso a caso o que é melhor para essa pessoa. Então, o apoio psicológico ele pode aparecer imediatamente depois da experiência traumática. A intervenção de remédio, a medicação, só deve aparecer depois de um mês, quando o psiquiatra avaliar que a pessoa desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático.